Também quando agora nos colocamos ante a Tua Palavra em reflexão, ouvindo a pregação, que o Senhor silencie o nosso coração, que tudo aquilo que nos preocupa, que o agito do dia a dia, as perturbações que querem nos distrair, as preocupações que nos levam para longe daqui, sejam retiradas e que, Senhor, estejamos verdadeiramente na Tua presença, aquietados pelo Teu Espírito, disponíveis para acolher a Tua palavra santa, justa, verdadeira. Assim, Senhor, abençoa-nos no falar e no ouvir. Em nome de Jesus, amém. A nossa pregação deste culto está pautado sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 21, cuja leitura eu faço na Nova Versão Transformadora. 2 Coríntios 5, 14 a 21, na Nova Versão Transformadora. Eu leio estes versos. De qualquer forma, diz Paulo, o amor de Cristo nos impulsiona. A NVI vai dizer, nos constrange, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram em Cristo. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida por meio da fé, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles, por nós. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora, diz Paulo, o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio, diz Paulo. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado. Ou, na outra versão, aquele que nunca pecou foi feito pecado por nós, na NVI. Aquele que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós. Para que por meio dele, de Cristo, fôssemos declarados justos diante de Deus. Qual é a afirmação dessa leitura que eu fiz, que talvez a gente pudesse considerar a mais escandalosa? Eu creio que não estou errado ao dizer essa frase que acabamos de ler e repetir, do verso 21, Deus fez de Cristo pecado por nós. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejam bem, olhem, escutem, avaliem o que de fato está escrito aqui. Aquele que não conheceu pecado algum.
A quem Paulo se refere? O contexto deixa claro que ele se refere a Jesus Cristo. Aquele que não conheceu pecado algum. As Escrituras testificam a esse respeito da inocência de Jesus. Mateus 27, 4. Nós temos a passagem quando, depois que Judas combinou o preço de 30 moedas de pratas para trair Jesus, e quando ele de fato foi preso, Judas voltou ao templo, aos sacerdotes que o pagaram as 30 moedas de prata, e devolveu as moedas, jogando-as para dentro do templo, e disse: olha, pequei, traindo sangue inocente. E os sacerdotes responderam para eles: o que isso nos importa? Esse problema é teu. Você traiu ele, agora te vira. Mas Judas tinha essa convicção: eu traí sangue inocente. Mateus 27, um pouco adiante, Pilatos interroga Jesus. Interroga. E em vez de ele queria acalmar o tumulto que havia daqueles que trouxeram Jesus para ser crucificado, mas o tumulto só aumentava, e ele manda trazer uma bacia de água, lava suas mãos e diz: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso com vocês. Eu estou lavando minhas mãos. Mas ao mesmo tempo ele entregou Jesus para ser crucificado. Mas ele sabia que Jesus era completamente inocente. Não vejo culpa neste homem. Hebreus 4,15 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, referindo-se a Jesus. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, como nós também fomos tentados, mas sem pecado algum. Tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado algum. Então Paulo segue e diz no nosso texto: ele, Deus, o fez pecado por nós. Deus fez de Jesus pecado por nós. Agora, quem é o sujeito aqui desta frase? Não é aula de português, né? Mas quem é o sujeito desta frase? Quem é que transforma o justo e inocente Jesus em pecado? O contexto deixa claro que é o próprio Deus. Deus é que faz isso. Então, será que realmente estamos percebendo o que está acontecendo aqui? O Deus de amor, o Pai de Jesus Cristo, faz de seu próprio Filho, 100% justo e inocente, pecado por nós. Mas o que Paulo está querendo dizer com isso? Será que Paulo está dizendo que Deus é o culpado, vamos dizer assim, de tudo isso que aconteceu lá no Gólgota? Afinal, não foram as pessoas incentivadas pelos líderes religiosos que prenderam Jesus, que o incriminaram, que o açoitaram, que zombaram dele, que cuspiram nele, que o crucificaram na cruz? Não foram as pessoas os culpados? O que Deus tem a ver com tudo isso? Muita gente vê Jesus como um herói, como um mártir, e apenas isso. Muitos veem Jesus como uma boa pessoa, de uma moral inconteste, que só fez coisas boas, alguém correto, inocente, que foi injustiçado pelos homens e pela justiça de Deus ao ser cravado numa cruz. Os próprios inimigos de Jesus, os oponentes de Jesus, as lideranças religiosas, sabiam disso. Quando eles, certa feita, foram colocar Jesus à prova,
Olha a forma como estes se aproximam de Jesus. Olha o discurso desse pessoal, inimigos de Jesus. Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Esta é uma palavra que vem dos inimigos. Assim, o sangue de Cristo, justo e inocente, grita aos céus requerendo justiça divina, como o sangue de tantos outros inocentes que foram mortos mundo afora, talvez como as crianças desta semana em Blumenau. Então Jesus acaba sendo visto como uma espécie de mártir-mor, que representa todos os injustiçados da terra, todos aqueles que sem merecer morreram, frutos de alguma tragédia, seja natural, seja provocada pelo homem. Assim, na Sexta-feira Santa, segundo a visão daqueles que veem Jesus como mártir e herói, Sexta-feira Santa é o dia de celebrar a memória de um grande mártir, de quem só se pode dizer coisas boas. Agora, afirmar que este Jesus, justo, inocente, puro, sem culpa, santo, foi feito pecado por nós, disso as pessoas não querem falar muito, não. Afinal, ninguém quer macular, manchar a sua autoimagem de pureza, de boa gente, de uma boa moral. Mesmo os mais críticos e os mais céticos têm sustentado que Jesus é, assim, uma boa pessoa, cuja moral era inconteste. E, no entanto, Paulo declara com todas as letras que Jesus foi feito, sim, pecado por nós, pelo próprio Deus. Aos Gálatas, capítulo 3, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E foi o que aconteceu com Jesus. O que isso tudo tem a dizer para nós? Era preciso um inocente tomar a nossa culpa. Quando lembramos da crucificação de Cristo, aquelas 3 cruzes sobre a colina de Gólgota, e Jesus pregado entre pecadores, malfeitores, bandidos, assassinos, nós julgamos isso como sendo um erro irreparável da justiça humana ou da injustiça humana. Jesus não merecia estar naquele lugar. Um daqueles crucificados ao lado de Jesus, vendo que o outro zombava dele o tempo todo, disse: você pelo menos não teme a este aí? Nós estamos pregados aqui porque merecemos, este nada fez. Esse é um dos sentimentos de revolta, um sentimento de indignação que surge entre os espectadores da paixão de Cristo. Um inocente sendo morto. No entanto, levando em consideração o que Paulo diz aqui, que Deus fez de Cristo pecado por nós, este era, sim, o lugar que Jesus de fato deveria estar, pendurado naquela cruz. Observem mais uma vez o que Paulo diz: Deus o fez a Cristo pecado por nós. Deus não transformou Jesus num mero pecador, porque ele não foi. Jesus não pecou. Deus não o tornou em pecador, ele o tornou no próprio pecado. Deus o tornou o próprio pecado. Todo pecado humano se apegou a Jesus naquele momento. Toda sujeira do mundo, a tua e a minha, se grudou nele. Toda doença, enfermidade, todo mal, contaminou Jesus por completo. Por isso, aquele momento era de tanta angústia para ele.
Esta é a condição com a qual Jesus está crucificado naquela cruz. Ele foi feito a pessoa mais culpada do mundo, da face da terra. Porque todo o pecado, do passado, presente e futuro, caiu sobre os seus ombros. Sobre ele, não se abateu apenas a justiça humana, que foi injusta, mas sobre ele, naquele momento, se abateu também a justiça divina. Por isso, talvez esse clamor tão profundo do Salmo 22 que lemos: Deus meu, por que me abandonaste? Este é o momento em que Jesus está de fato sozinho, como humano que era, 100%, ainda que sendo Deus. Porque ele se faz absolutamente semelhante a você e a mim, contudo sem pecado. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Eu repito isso para que isso entre na nossa cabeça mais, penetre o nosso coração. E para que isso tudo? Será que Deus estava de mau humor naquele dia? Que virou o rosto, não acolhendo o grito do seu próprio filho? Que Deus de amor é este que faz uma coisa dessas com o próprio filho, permitindo que ele morra numa cruz, inocente? Talvez ainda não prestamos suficiente atenção a um pequeno detalhe nessa afirmação que eu venho repetindo. E eu destaco o detalhe: por nós, por você, por mim. Ele se fez pecado, ou foi feito pecado, por nós. Jamais poderemos esquecer disso. Esta é a única razão de tudo isso que aconteceu. Os beneficiados dessa loucura somos nós, você e eu. Aqui Deus colocou em andamento o seu maravilhoso plano de salvação. E para isso, alguém completamente inocente deveria tornar-se completamente culpado. Isaías, entre outros profetas, falaram desse momento de cruz, dessa obra de salvação de Jesus. Eu leio aqui de Isaías 53. Quem puder, talvez em casa, feriado hoje, tire o tempo para ler Isaías 53. Mas vejam o que este profeta, há 750 anos antes de Jesus, declarou a respeito deste servo sofredor que deveria vir. Ele, o Senhor, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado. Não nos importamos. Apesar disso, segue Isaías, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Apesar disso, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo pela sua culpa. Mas, segue Isaías, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. E ele recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. Esse é o pecado. E, no entanto, o Senhor, Deus, fez cair sobre ele, Jesus, os pecados de todos nós. Isso foi declarado, isso é profecia do Senhor
há 750 anos antes de Jesus nascer. Talvez a gente tenha que se perguntar então diante disso, mas o que tudo isso tinha, isso tudo tinha que ser assim mesmo? Será que Deus não poderia bolar um outro plano de salvação? Será que Deus não poderia simplesmente dizer assim, olha, é o seguinte, vamos passar a régua, esquece o pecado, tudo que você fez, vamos zerar esse negócio e vamos tocar a vida para frente? Um justo, um inocente, um puro como Jesus tinha que de fato morrer? Acontece que Deus, sendo quem é, Deus santo, justo, verdadeiro, Ele não pode faltar com a sua palavra. Ele não pode tolerar o pecado. Ele não pode simplesmente dizer, esquece. Porque a sua palavra declara que o pecado é digno de morte. A origem do pecado nos remete ao Éden, ao paraíso. Gênesis 2:17, Deus havia dito a Adão e Eva, vocês podem usufruir de todo o jardim. Da árvore de conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, dela vocês não comam. Porque o dia que comerem, certamente morrerão. Ali era o único lugar que a liberdade que eles receberam de Deus, criados à sua imagem e semelhança, pode ser de fato efetivada, pode ser testada, porque eles tinham a opção de confiar no Senhor, de depender dEle ou de lançar mão do conhecimento do bem e do mal. Tentados, pecaram, rebelaram-se contra o Senhor. E Paulo vai dizer então mais tarde, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A dádiva gratuita de Deus, no entanto, é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok, então nós tínhamos que estar lá naquela cruz? Sim. Nós deveríamos pagar com a nossa própria vida pelo nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Levante a mão, quem nunca pecou? Não há um justo sequer, diz a palavra. Não sou eu, nem é você. Esse justo foi Jesus, que morreu em teu e meu lugar. Mas por que sacrificar um justo inocente como Jesus? Porque Deus jogou o seu filho na fogueira, por assim dizer. Primeiro, Jesus não foi obrigado a fazer o que fez. A cruz não foi um acidente de percurso. Jesus não foi pego de surpresa ao ser traído por Judas. Quando Judas chega, quando ele ainda estava orando com seus discípulos, ele diz, vamos porque a turma está vindo, chegou a hora das trevas. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi obrigado a fazer o que fez. Ele mesmo diz em João 10, 17 e 18, Jesus diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, a entrego. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do Pai. Vejam, Jesus veio, humilhou-se, tornou-se gente, foi obediente até a morte e morte de cruz. E o fez por amor a você e a mim. Por outro lado, vejam que Paulo escreve em nosso texto, em 2 Coríntios que estamos lendo, verso 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava em Cristo, Deus e Cristo, eu e o Pai somos um. É o próprio Deus que vem a nós, paga o nosso preço, o preço da nossa culpa, para nos reconciliar consigo. Deus mesmo tomou a iniciativa para que essa reconciliação fosse possível. E essa é uma iniciativa do amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, com tanta profundidade e verdade, que Ele deu o Seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele não tem o menor interesse na morte do pecador. Ele não tem o menor interesse de condenar-nos a um inferno. Eu sei que o pessoal prefere crer em céu e não crer no inferno. Meu querido, minha querida, as duas coisas estão aí. A morte é uma morte eterna, o salário do pecado é uma morte eterna. Todos serão ressuscitados e julgados. Os que estão em Cristo não serão julgados, porque já passaram da morte para a vida. Será uma eternidade, ou longe de Deus, ou uma eternidade com Deus. Seu desejo é que todos nós vivamos com Ele por toda a eternidade. No entanto, sua justiça, a justiça de Deus, precisa ser aplacada. E assim seu plano de amor lança o juízo sobre o pecado na morte de Cristo, deste um só que recebeu todo o juízo de Deus. Um morreu por todos, para logo todos morreram, diz Paulo no verso 14, quando lemos aqui no início. E este um que morreu por todos, para que o seu sacrifício fosse aceito, válido, tinha que ser um completamente justo, um completamente inocente, completamente puro, um que não se encontrava debaixo do juízo de Deus. E este um não existia na face da terra. Nunca houve e nunca haveria tal pessoa como Jesus. Foi para isso que Jesus veio. Por isso agora já não é exigido mais nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é por obras, não é subindo degraus de joelhos, não é pagando penitência, não é fazendo qualquer coisa, não é deixando de comer carne nesse dia, seja lá o que for. Não é por nossa obra, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez por você. Se você não recebe isso por fé, você se opõe e descarta a obra de amor de Deus feita por você. Por isso Deus agora nos dirige o convite, um apelo, na verdade, verso 20, e eu vou concluindo. Em nome de Cristo, diz Paulo, reconciliem-se com Deus. Em nome deste Jesus, reconciliem-se com Deus. Esta situação de rebelião não mais precisa seguir adiante. Você já pode voltar para a casa do Pai, e o Pai te aguarda de braços abertos, como na parábola do filho pródigo. Pense bem, meu caro amigo e amiga, se você ainda não se reconciliou com o Senhor, não vá para casa hoje sem fazer isso. Não perca esta oportunidade. Não importa qual tenha sido o teu passado, Jesus tomou sobre si todo e qualquer pecado que você tenha cometido. Na verdade,
ele fez mais do que isso. Não é um ou outro pecado, não é uma prática apenas, é a condição de pecadores na qual nós existimos desde crianças, desde bebês. A coisa mais horrível que você possa ter cometido, que você possa imaginar, em Cristo há perdão. Eu não sei se vocês viram o depoimento de um dos pais, voltando a falar das crianças de Blumenau. Entrevistado por alguns repórteres, ele disse: eu não sei quem é esse cara, eu nunca o vi, não o conheço, não sei o que passou na cabeça dele, mas eu quero dizer aqui de público, que eu sou cristão, eu acolhi a graça de Cristo, o perdão de Cristo, e eu perdoo essa pessoa. Eu vou honrar o meu filho, vou lembrar dele a vida toda. Nós amávamos esse nosso filho, mas a mim cabe, como cristão, perdoá-lo. Mas um sujeito desse merece. Não se trata de mérito, se trata da graça. A graça de Deus é assim. Se um homem como este é capaz de perdoar a um assassino tal, vocês acham que o Pai eterno, em Cristo, não perdoou tudo? Todo o nosso pecado contra Ele? As coisas mais imundas, as coisas mais sujas, vergonhosas, também aquelas que consideramos, quem sabe, insignificantes. Em Cristo há perdão. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, Jesus levou sobre si no Calvário. Mas quais são as consequências disso para nossas vidas? Se aceitamos a reconciliação que Deus nos oferece em Cristo por meio da fé, uma transformação radical acontece em sua vida. Paulo diz em nosso texto que lemos, 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém recebe a Cristo por fé, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sabe por que os olhos, o rosto, a vida de pessoas que conhecem a Cristo brilham? Porque é nova criatura. Sabe por que você pode deitar de noite num travesseiro, recostar sua cabeça e dormir em paz? Porque o perdão da reconciliação no Senhor te livra de toda preocupação, toda angústia. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como em Cristo, pela fé, toda a nossa culpa foi perdoada. Como através de Cristo, pela nossa fé nele, toda a nossa dívida foi paga, nós somos reconciliados e justificados. Então, daqui para frente, vida nova. Literalmente. Não apenas um novo começo, não apenas uma nova tentativa, como muitos fazem no culto de 1º de janeiro. Esse ano vai ser diferente, até o dia 8. Mas em Cristo, porque Cristo agora habita em nós com o seu Santo Espírito, há uma transformação de vida. A vida ganha outra perspectiva, tem outra lógica, tem outros interesses, tem outro alvo. Daqui para frente é tudo novo, porque fomos reconciliados com o Pai. E Ele coloca o seu Santo Espírito em nosso coração. Esse atesta, testifica com o nosso espírito que somos sim filhos e filhas de Deus. Agora nós buscamos viver pela vontade de Deus. O pecado, ainda que aconteça, ele é um acidente. Nós não amamos mais o pecado.
Nós não temos mais como objetivo atender os desejos da nossa carne. Nós não atendemos mais as imposições do mundo. Buscamos a vontade do Pai Eterno. A nossa razão de viver já não somos mais nós mesmos, mas o Senhor. Ele morreu por todos, diz Paulo, para que os que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nossa razão de viver é Cristo. Em nome de Cristo, diz Paulo, portanto, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Agora, baixe sua cabeça, onde você está, diga isso ao Senhor. Senhor querido, Tu conheces a minha vida, meu passado, meu presente, sabes as coisas que eu fiz, sabes as coisas que me atraem, me preocupam, que determinam o meu viver, coisas que me enlaçam, das quais eu não consigo me livrar. Mas eu reconheço, vejo agora a Tua obra salvífica na cruz. Eu quero crer em Ti, Senhor. Ajuda-me na minha pouca fé. Eu quero crer nessa grande obra de salvação. Teu sangue vertido, justo e inocente, que é em meu favor. Ajuda-me a crer. Eu rendo minha vida a Ti. Eu a entrego em Tuas mãos. Vem governar a minha existência. Vem trazer a Tua paz por meio da reconciliação e do perdão de todo o meu pecado. Isto eu clamo e oro em nome de Jesus. Amém. Amém.